Bom dia, turminha. Tudo bem? Tudo bom com vocês? Então, olha só. O que nós vamos aprender nessa semana é um assunto que a gente chegou no início do ano a comentar em sala de aula, mas é muito importante a gente retomar isso para que a gente leve uma carga boa de informação sobre música para a nossa vida e a gente vai evoluindo, né? Primeiro agradecer a todos que já mandaram as atividades da semana passada, que foi sobre o folclore, e o professor continua aguardando, tá? Muito importante que vocês enviem para o professor novamente. Bem, a atividade dessa semana será a seguinte: nós vamos falar sobre os diferentes tipos de fontes sonoras e de sons que nós temos no nosso dia a dia, né? Tudo provoca som. Temos os sons da natureza e o som que a gente ouve dentro de casa, o liquidificador, a TV, o celular, os passarinhos, o galo, o cachorro, enfim. Eu quero que vocês me falem agora, nós vamos aprender sobre os graves e os agudos, que são diferentes os tipos de som. Por exemplo, quando a gente ouve o som de um trovão, esse é um som grave, né? Quando a gente ouve a voz de um homem cantando bem grave, isso é um som grave. Quando a gente ouve um apito, um passarinho cantando, isso é um som agudo. Então essa é a diferença, o som grave para o som agudo. Isso, em música, significa as alturas do som. Quando a gente fala em altura de som, a gente fala em música de grave e agudo. Quando a gente quer falar de intensidade, de volume, daí a gente não está falando de altura de som, a gente está falando sobre intensidade. Então, a altura dos sons, a gente está falando sobre os graves e os agudos, né? Então, o professor está enviando para vocês uma atividade também, que vocês podem fazer um desenho, pode fazer uma colagem, que vocês exemplifiquem os diferentes tipos de sons de graves e agudos. Isso na sua casa e na escola também, que eu acredito que vocês estão com saudade dos colegas, dos professores, tá certo? Então essa semana a gente vai estudar sobre isso, sobre as alturas dos sons, né? E graves e agudos. Isso futuramente vai englobar também as notas musicais, as escalas musicais. A gente vai começar agora com graves e agudos, tá certo? Espero que todo mundo faça atividade e mande para o professor. Tá certo? Tem aqui junto com o arquivo que o professor está mandando o e-mail do professor e também o número do WhatsApp, se ficar mais fácil de entrar em contato com o professor, fiquem à vontade, tá bom? Uma ótima semana para toda a família e para vocês, fiquem com Deus. Um beijo do tio Dé.